Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é professor Marinaldo, mais uma vez, direto aqui, do canal Eduque Mais São Caetano, Pernambuco. Então, gente, agradecer a Deus mais uma oportunidade, estarmos aqui. E vocês aí com toda a dedicação e força em casa, não é isso? Aula 28. Porém, vamos aqui fazer a correção da aula 27, das atividades. Então vamos lá, gente. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa, E aí eu já me adianto, gente? Qual foi a dica que eu dei? Procura lá o verbo de ligação, não é isso? Se você fez desta maneira, simplificando, lógico, Porque as explicações sobre como elas atuam, essas orações, nós já tivemos. Você, obviamente, optou aí pela letra C. Meu desejo é que te formes logo. Não é isso? Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é substantiva, objetiva e indireta, Vimos que essas orações substantivas, logicamente, têm valor substantivo, porque ela é uma expansão lá de uma oração das coordenadas, que são independentes sintaticamente, porém sabemos que as coordenadas têm uma dependência semântica. Quando uma das suas estruturas ali, um dos seus termos, melhor dizendo, na sua estrutura, expande para uma mais complexa, com a oração, com o verbo, aí torna-se oração, e você sabe que aquela que completa verbo, a substantiva, é chamada de objetiva. Se há preposição, ela vai ter que ser objetiva e indireta, não é isso? Então, letra B aí é o nosso gabarito. Terceira questão. Assinale o período em que a oração destacada é substantiva positiva. E aí, obviamente, seguindo aí as últimas orientações, uma dica bem prática, foi com relação aos 2 pontos, E aí você, fazendo essa observação, a positiva tem este nome porque ela exerce aí função, ela não ela exerce função de um aposto. E na aula eu lembro que eu fiz uma observação para você tomar cuidado, que nem sempre ela é um aposto ali, Você tem que olhar se há um nome antes, se tem um verbo, não foi isso? Então volta na aula anterior, fique atento a esses detalhes. Mas aqui a nossa resposta foi a letra C, Só me interessa saber uma coisa: onde moras? Percebeu? Aí que a pessoa explica o que interessa a ela saber, Quarta questão. Qual o período em que a oração subordinada substantiva predicativa, Então, mais uma vez aí, meu desejo é que você passe nos exames vestibulares, No futuro, pessoal? O Enem, se Deus quiser, aí todo mundo vai fazer. O verbo de ligação ali já me dá uma ideia, uma pista bastante forte de que a partir do que você passa nos exames é a minha predicativa, tá certo? Então, seguindo aqui, na frase Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser mãe, a oração em destaque é... Então, gente, certeza é nome, não é isso? Quem tem certeza de alguma coisa. Essa oração em destaque está justamente exercendo a função de um complemento nominal. Logo, será chamada de subordinada, aí, aproveitando e trazendo aí a sua memória, porque depende da principal, substantiva, porque tem valor substantivo, completiva nominal, que exerce a função de um complemento nominal, tá certo? Dúvidas? Volta aí na aula 27, pega a explicação direitinho e vocês vão revisar o que foi estudado e compreender aqui melhor porque o gabarito foi letra B. Bom, a aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aqui, bater um papo, sobre textos reivindicatórios e propositivos, Aí vamos ver a estrutura, finalidade, sociocomunicativa. Nossa aula aqui de número 28. Gente, qual é o objetivo desse texto? O que é um texto reivindicatório? O que é reivindicar? Não é isso? Reivindicar, você vai fazer uma solicitação, não é assim? Então, qual é o objetivo desse texto? Se reivindicar é solicitar, no mínimo seu objetivo é cobrar algo, Cobrar.
alguma coisa, tá? Só que não é um texto assim comum, né, de se fazer. Ele tem uma estrutura lá que a gente tem que ser obedecida, nós vamos ver aqui. E então vamos à definição. Textos escritos para cobrar algo de interesse individual ou coletivo, né? Exigir a solução de um problema, tá certo? Pode ser escrito de próprio punho, manuscrito? Sim. Pode ser digitado? Sim. Pode ser enviado via e-mail? Por e-mail? Sim. Certo? Principalmente nos dias de hoje, né, pessoal? Porque nós vamos ver aqui que o gênero textual é bem comum, né, a ser usado para fazer esse tipo de reclamação, reivindicação, é a carta de reclamação, tá certo? Então a carta de reclamação é usada para expor um problema, descrevendo o ocorrido e argumentando, né? Quer dizer, convencendo o destinatário, que pode ser um responsável daquele momento ali que você adquire algum produto, por exemplo, ou a empresa, né? Não necessariamente adquirindo produtos, né? Às vezes nós temos a necessidade também de fazer uma carta de reclamação a alguém ali da nossa cidade, né, que tem uma certa responsabilidade ali, um vereador, por exemplo, pode ser feito, tá? E aí, logicamente, pedindo para rever, né, a situação ou problema onde, de boa vontade, deve resolvê-lo. Quem resolver? A pessoa a qual eu estou me comunicando, direcionando essa carta de reclamação. Pois bem, seguindo aqui, sim, aí como eu dizia, antes, porque o e-mail hoje, né? O e-mail nós já estudamos em outro momento, que é uma evolução da carta, né, pessoal? Aquele E nós já vimos que é uma abreviação de electronic. Meio, você traduzindo, é correio, né? Então, correio eletrônico. Correio envia-se cartas, né? Só que antes dessa modernização, né, da questão dos computadores, as cartas eram escritas de próprio punho, e aí você logicamente ia até os correios, né? Colava ali, botava o papel dentro do envelope, colava, e os correios tinham, entenda a minha narrativa lá, mas hoje também tem, né? Esta função de fazer com que a carta chegue ao destino. Mas hoje nós temos algo bem mais rápido, que são os e-mails, tá certo? Então essa cartinha tem o nome carta, mas o e-mail é a evolução da carta. Então você pode fazer também via esse recurso, tá certo? Mas vamos aqui compreender como seria essa argumentação, qual é a função dessa carta, né? Qual a sua estrutura. Vê, a carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. Remetente é você, né? Você está enviando, né? Remete. E aí na carta, lógico, para que chegue a pessoa que você deseja, né? Você vai explicar o que aconteceu. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor, né? Aquele com quem eu falo, né? Eu falando, eu vou tentar convencer aquela pessoa na minha mensagem, né? Para encontrar uma solução para o problema que eu vou citar, que eu aponto na carta, tá certo? E aí, logicamente, na estrutura, você vai identificar o destinatário, vai usar o vocativo, né, pessoal? Vocare, chamar. Aí tem pronome e tratamento, né? Um pronomezinho adequado, dependendo da pessoa com quem você fale. E aí ali, o uso dos pronomes de tratamento adequado, não é isso? E aí vamos ver o corpo do texto, que aí vai ter o argumento, né? Ou os argumentos que justifiquem o discurso ali que eu estou propondo ali, que eu estou manifestando, né? Expressando. Depois você faz a expressão de despedida, a assinatura, né? O seu nome, né? Nome do remetente e assina, certo? Se for meio eletrônico, como vimos, não há necessidade de você assinar, tá isso? Mas no próprio punho você assina. Então, vê só, vamos aqui olhar a estrutura. Veja, localidade, né? A cidade, o dia, o mês e o ano. Aí você vai dizer o nome da empresa, a pessoa com a qual você quer falar, reclamação, né? Você vai dizer o que? Eu, fulano de tal, inscrito no CPF, né? Então você vai informar o CPF. Venho manifestar a minha insatisfação, né? Descontentamento. E resignação quer dizer isso, né? Acerca, ou seja, a respeito do processo de entrega do pedido. Aí você bota lá o pedidozinho
o número, realizado no dia tal. Então veja que é um documento formal aí, né? Você tem que formalizar e aí você vai argumentar, né? O que é isso? Você vai dizer para aquela pessoa o que aconteceu e usar do seu poder de convencimento para que ele te atenda, né? E resolva o seu problema. Então ocorre que a entrega do mesmo, né, estava prevista para o dia. Esse mesmo aí você troca, né, pelo produto que você adquiriu ou que você quer informar que seja feito aí o reparo. Aí a data, até o momento, passados aí quantidade de dias, deste prazo ainda não recebi. E finalizando, portanto, informo que caso o pedido não seja entregue até o dia, né, você diz o dia, considerarei a compra cancelada por inadimplência do vendedor, solicitando desde já a restituição dos valores pagos. No aguardo uma resposta para esta reclamação. Aí você põe o nome e assina. Aí vamos lá, vamos ver aqui um caso hipotético, tá certo? Digamos que você adquiriu um aparelho telefônico, esse telefone deu um problema lá de fábrica já, né? Então, logicamente, para você falar com o dono da fábrica é muito difícil, né? Mesmo todo esse recurso de internet é difícil. Aí você tem a opção de fazer a carta direcionada ao vendedor, da loja, né, ao gerente, ou de repente até a própria empresa. Então você vai citar ali, ó, tem a citação, vai lugar, né, sua cidade, dia, mês, como eu já falei aqui, e vai argumentar, né? Então no caso do telefone, vamos dizer que deu um problema em uma das teclinhas lá de voltar, por exemplo. Aí você vai explicar o que aconteceu, né? E aí dizer que são seus. Se você acha que está muito indignado com isso, descontente, aí você vai usar as palavras de uma maneira adequada também, né, gente? Reclamar não é xingar, né? Reclamar é solicitar algo que seja resolvido, né? Pedir uma solução, tá certo? Então, você, no caso do celular, como eu falei, no caso aqui, vou pegar o exemplo. Aqui foi um exemplo de atraso, né? De entrega, não é isso? Mas vamos dizer que o telefone, eu comprei um telefone, ou você, e viu um probleminha. Então você vai, né? Eu, fulano de tal, coloco o CPF, venho por meio deste documento informar que o aparelho é adquirido na loja, aí bota o endereço, o número do pedido, né? A marca, né, do aparelho. E aí você vai dizendo, veio com um defeito de fábrica, diz qual é o defeito, tá certo? E aí solicita, peço por gentileza a restituição em dinheiro, né, em espécie, ou a substituição do aparelho por um outro da mesma marca. E aí você sai. Então veja que é uma carta de reclamação. E aí você, na sua argumentação, você vai, logicamente, escrever de uma forma que convença o outro a resolver o seu problema. Temos outro tipo aqui, gente, de texto reivindicatório, que aí tem mais uma estrutura, né, para atender a coletividade, tá certo? É o abaixo assinado, tá? Então, você, logicamente, não sei se você já conhece, né, mas tem o nome, né, completo das pessoas que vão assinar esse documento, a identidade, telefone e assinatura. E aí, gente, também coloca-se o CPF, viu? Abre-se, aqui tem a identidade, né? Eu falei CPF, mas já que tem a identidade, ou a identidade ou o CPF. E por que assinar? Justamente para que evitemos, né, que uma única pessoa saia ali inventando assinaturas, né? E como é que comprova isso, né? Então veja no exemplo aqui, não sei se você consegue, né, identificar, ó, assinatura, aí vem o nome da pessoa e vem a RG. Porque a pessoa que vai receber esse documento, ou a instituição, ela vai conferir isso aí, logicamente, né? Nós sabemos que infelizmente há pessoas que agem de má fé. Então imagina uma pessoa só inventando aí assinaturas, se não tiver essa opção de colocar a identidade. Então dá mais veracidade também, né? Dá mais credibilidade ao documento, tá certo? Então, o abaixo-assinado, pessoal, é um documento reivindicatório, que você também, no corpo dele ali, né, você vai fazer o uso do vocativo adequado, né? Por exemplo, aqui
nesse que eu peguei da internet, né, que é do estado do Rio Grande do Norte, é o Departamento Estadual de Trânsito. Ó, a excelentíssima governadora do estado, né? Então veja que eu tenho um vocativo ali, ó, a excelentíssima governadora do estado do Rio, né, do Rio Grande do Norte. Aí, ó, Fátima Bezerra, é isso. Viemos através deste presente documento elogiar a gestão. Aqui foi de elogio, né? Mas você poderia, por acaso, fazer um abaixo-assinado para a construção de um redutor de velocidade, a famosa lombada, né? Aquela lombadinha que se põe nas ruas, infelizmente, porque há pessoas que não respeitam o trânsito, não respeitam a velocidade que é solicitada em lei, né? Se as pessoas respeitassem, não havia necessidade. Então você percebe que na sua rua as pessoas passam de moto, bicicleta, carro, com bastante velocidade. É um interesse coletivo, né, que se resolva aquilo. Então, um abaixo-assinado, aqui está sem hífen, viu, pessoal? Mas abaixo-assinado tem hífen, tá certo? E aí você, é um documento coletivo, como eu já disse, reivindicatório, porque você vai reivindicar algo, né? Que algo que seja posto uma lombada a fim de que se possa resolver essa questão do excesso de velocidade naquela via. Às vezes um saneamento, né, pessoal, que deu problema ou foi mal feito, enfim. O abaixo-assinado trouxe o exemplo aqui, é um texto reivindicatório, tá certo? A finalidade, reivindicar algo para ser solucionado. Sociocomunicativo, porque faz parte do social e é um meio de comunicação, lógico, né? O qual você está utilizando para justamente comunicar, conversar com outrem. Não é assim? Bom, o abaixo-assinado permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação necessária quando se tratar de assuntos de interesse coletivo, né? Foi isso que vimos aqui. Pode ser endereçado a um prefeito, ao reitor de uma universidade, ao síndico de um condomínio, entre outras pessoas, tá certo? E com isso a gente encerra. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Foi bem rapidinho aqui, né, pessoal? Muito fácil, muito tranquilo. Professor, e aí o propositivo? Veja, vai ficar para outra oportunidade, tá? Mas só adiantando, a palavrinha propositivo lembra você o quê? Uma proposta, né? E aí, quem propõe, sugere, né? Sugere algo, que geralmente é para solucionar algum problema. Então, fiquemos aqui com a definição e para outra oportunidade aprofundar esse texto propositivo. Então, textos propositivos são aqueles escritos com a finalidade de sugerir soluções para problemas diversos, levantando alternativas para agir. Esse vai ficar para uma outra condição, para um outro momento, se Deus quiser. Então, entendam os dois exemplos de hoje, tá? Cartinha de reclamação e o abaixo-assinado, textos reivindicatórios. Um de maneira individual e outro de maneira coletiva, certo? Gente, eu vou encerrar aqui. Dica de leitura, tá? Muito bom aqui, viu? Vale a pena. Poesia completa ortônima, né? De Fernando Pessoa. Ô, professor, o que é ortônima? Rapaz, olha só. Lá no ensino médio você vai descobrir que esse poeta, né? Ele usava vários nomes, tá certo? Ortônima, só aproveitando a oportunidade, é tipo por você mesmo, por ele próprio, tá? Porque ele também adotou pseudônimos, ou seja, falsos nomes para produzir as suas poesias, tá certo? Mas isso é um papo de literatura, vai para o ensino médio, estuda, que se Deus quiser, o ano que vem você estará lá, tá bom? Então, graças a Deus, aqui encerramos mais uma aula, agradecemos a Deus por esta oportunidade, e até a próxima, pessoal, se Deus permitir.